espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Paz e graça a todos. Nós estamos estudando as mulheres da Bíblia. E para mim é um prazer estar aqui falando a respeito de uma mulher extraordinária. Uma mulher a qual nós vamos aprender muito com ela. Neste mês nós estamos estudando sobre Rebeca. A história de Rebeca é cheia de detalhes e de ensinos que nos inspiram. Ela serve para nos inspirar. Não é só uma história de amor, mas sim é uma história de como Deus pensa em cada detalhe para nos abençoar. A jovem Rebeca esperou o tempo para encontrar com seu esposo. Foi separada por Deus para gerar aquele que se tornaria o Israel. Rebeca teve um casamento perfeito nos sonhos de Deus. Quantas jovens pensam, esperam por um casamento nos sonhos de Deus. Ela cresceu na Mesopotâmia, na cidade de Harã. Ela é neta de Naor, irmão de Abraão. Rebeca tinha características marcantes. Ela era formosa de aparência, bondosa, trabalhadora, hospitaleira. Quanta qualidade! Abraão era pai de Isaque, o filho da promessa que ele teve com Sara. E ele não queria que o seu filho se casasse com mulher idólatra de Canaã. E sim, ele queria para seu filho uma mulher que temesse a Deus, uma mulher temente a Deus. Ele não queria que seu filho se desviasse dos caminhos do Deus único. A palavra de Deus fala sobre o jugo desigual. E Abraão, ele agiu corretamente. É muito importante considerar este princípio. Por isso, ele determinou ao seu servo de confiança, Eliezer, ele servo de confiança de Abraão, que fosse a sua parentela buscar uma esposa para Isaque, seu filho. O servo então tomou 10 camelos e alguns bens e partiu para a Mesopotâmia, cidade de Naor, irmão de Abraão. Chegando lá na cidade, próximo ao poço de água, Eliezer então orou. Tudo que nós fazemos, precisamos colocar Deus na direção, precisamos orar. Ele então orou e disse: ó Senhor Deus, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé, junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixe agora o seu cântaro, para que eu beba. E ela disser, beba, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu Senhor. Essa foi a oração do servo. E ele colocou Rebeca à prova. Foi duro, foi árduo o que ele pediu. Ele estava com 10 camelos. Foi uma oração do servo de Abraão, quando já se encontrava nos arredores da cidade de Naor. Uma oração de quem estava necessitando de ajuda. Esta é a oração que nós devemos fazer quando nós precisamos de algo de Deus. Ele não pedia que o Senhor lhe mostrasse uma jovem bonita, perfeita, mas uma mulher que o Senhor estivesse preparando ou estivesse preparada para Isaque. Essa, irmão, é a oração que nós devemos fazer a favor de nossos filhos.
Que o Senhor coloque na vida deles pessoas tementes, piedosas, fiéis, bondosas. Aleluia. Que os atributos de uma mulher ou de um homem de Deus façam parte da vida daqueles que almejamos para nossos filhos, né? Esposa e esposo de nossos filhos. Nós queremos pessoas tementes a Deus. O Senhor, então, ouviu a oração de Eliezer e enviou Rebeca junto ao poço. E o servo começou a perceber o trabalhar de Deus, começou a perceber a resposta do Senhor. Quando ele começou a perceber? Quando ele viu Rebeca. Ele viu Rebeca com o seu cântaro sobre o seu ombro. Ele viu Rebeca vindo em direção ao poço para apanhar água. Certamente ele percebeu que ela era uma jovem trabalhadora e que não media esforços para abastecer a sua casa. Será que nós mulheres, será que somos mulheres que hoje arregaçamos as mangas e pegamos no pesado? Ou achamos que isso não é trabalho para nós? Ah, isso não é para mim não. Tirar água de poço não é para mim. Sabia que Deus elogia a mulher que cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços? Provérbio 31:17 fala sobre isso. O Senhor elogia a mulher que cinge os seus lombos e fortalece os seus braços. Rebeca possuía esta qualidade e, obviamente, ela era admirada por Deus. Eliezer começa a perceber as qualidades e ele percebeu mais uma. Quando ele pediu água a Rebeca e ela diz: bebe, meu Senhor, bebe. A bondade, a generosidade. E ela então deu água a ele e vendo os seus 10 camelos que estavam com ele, ainda disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabam de beber. Ela não queria saber quantos litros de água ela teria que tirar. Ela não queria saber a quantidade de água que aqueles camelos, né, haviam de beber. E nós sabemos que um camelo, ele bebe cerca de 100 litros de água. Uma média, né, de 100 litros de água. Irmãs, e eram 10 camelos. Ela não se preocupou com isso. Ela tinha prazer em servir. Era uma mulher trabalhadora. Que qualidade! O servo percebeu outras qualidades desta mulher de Deus. Ele percebeu que ela gostava de servir. Ela era bondosa, ela tinha um coração cheio de amor pelo próximo. Como é importante, irmãos, ter o prazer de servir sem murmurar, sem reclamar. O servo observava a Rebeca e assim também eu posso dizer que o Senhor nos observa e vê o quanto somos valiosos na sua obra. Se eu quero ser admirada pelo Senhor, eu tenho que ser uma mulher que procuro fazer além daquilo que está ao meu alcance. Eu tenho que ser uma mulher que procuro fazer além daquilo que eu preciso. Foi isso que fez Rebeca. Ela não só deu água ao servo, mas também saciou a sede dos 10 camelos, sem murmurar, sem reclamar. O servo, então, quando pergunta de quem és filho e se haveria hospedagem na casa do teu pai para a sua comitiva, ela, então, aí se demonstrou ainda mais generosa, simpática e hospitaleira. Ele certamente continuou a observar as qualidades de Rebeca. Tudo estava acontecendo dentro do plano perfeito de Deus para as vidas de Isaac e Rebeca. Porque, irmãos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
E depois de tudo isso, aquele servo inclinou e adorou ao Senhor. Após aqueles acontecimentos ali na beira do poço, ele inclinou-se e adorou ao Senhor. Ele agradeceu, obrigado, Senhor. Ele já estava vendo a bênção ao lado dele. Ele já estava vendo a benevolência do Senhor para com o seu servo, para com Abraão. Eliezer, quando contou, então eles foram para a casa de Rebeca, do pai de Rebeca, e quando ele contou para Labão, irmão de Rebeca, e o seu pai Betuel, eles então reconheceram que era de Deus. Eles reconheceram que aquilo provinha de Deus. Então eles permitiram que ela se casasse com Isaac. Eles deram a permissão. Aleluia. E mais uma vez, o servo de Abraão prostrou-se em terra diante do Senhor e o adorou. Porque depois que ele contou tudo, ele poderia não ter aprovação dos pais, mas ele teve, e foi mais um momento que ele adorou ao Senhor. Como é, irmão, importante agradecer e adorar ao Senhor pelas suas maravilhas, pelas suas respostas, pelas bênçãos que Ele nos dá. Amado, irmãos, quando nós caminhamos com Deus e temos comunhão com Ele, ler a Tua palavra, orando, seguindo os Seus mandamentos, obedecendo, o seu plano para a nossa vida e o seu propósito se realiza e nós somos grandemente abençoados. Aleluia. Rebeca então partiu sob a bênção de sua família. Vou dar uma paradinha aqui, irmãos. É muito importante a aprovação da família quando há um direcionamento de Deus. Quando Deus está no negócio, aleluia, glória a Deus, é importante sermos abençoados. Então Rebeca, sob a bênção de sua família, foi com o servo de Abraão para encontrar-se e se unir com Isaac, o seu futuro esposo. Ela não o conhecia, mas ela disse lá na casa dos seus pais, eu vou. Atitude de alguém que sabia que era providência divina. Atitude de uma mulher que reconhece Deus fazendo parte da sua história. Imagina agora o momento do encontro com aquela pessoa especial que tornaria seu esposo. Foi um encontro maravilhoso. A Bíblia nos diz, no versículo 67 do capítulo 24, que Isaac trouxe para a tenda da sua mãe Sara e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher. Glória a Deus. Ela foi amada, aleluia, por Isaac. Ela foi amada e ele foi consolado. A Sara havia falecido e Isaac estava muito triste. Quando ele tomou a Rebeca por mulher e o amou, ela fez o papel, cumpriu o papel de esposa. Então ela consolou a Isaac pela morte de sua mãe Sara. Aleluias. Quando é Deus, irmãos, quem prepara, Ele faz o melhor. Isaac tinha 40 anos quando tomou a Rebeca por mulher. Então se passaram 20 anos de casado e eles não tinham filhos. Assim como Sara, Rebeca também era estéril. Isaac então ora a Deus para que o Senhor lhes conceda filhos. E o Senhor o ouviu. Rebeca então dá à luz a gêmeos, Esaú e Jacó. Foi a partir daí que começou o deslize de Rebeca. Ela errou por causa de sentimentos.
foi ansiosa e não soube esperar o momento certo, aleluia, da promessa de Deus se cumprir. Todos sabemos, aleluia, que o filho favorito de Rebeca era Jacó. Ela amou mais a Jacó. E por este motivo, ela o incentivou a mentir. Nós que somos mães precisamos ter o cuidado, vigiar sobre o favoritismo aos nossos filhos. Isso não pode existir. Isso traz sérias consequências. Isso gera ódio, gera separação na família, inveja e muitas das vezes até morte. Em Gênesis 25, 23, a Bíblia fala que Deus já tinha falado com ela. 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que outro, e o maior servirá ao menor. Deus havia falado com Rebeca antes mesmo dos filhos nascer. Ela ouviu? Ela ouviu. Sim, ela ouviu. Mas não soube esperar o momento, aleluia, o momento certo, a hora certa, o tempo certo. Ela quis dar um jeitinho com as suas próprias mãos. E foi aí que Rebeca errou. Se no momento em que ela tivesse ouvido o Isaac pedindo a Esaú para caçar e preparar o alimento, né, se naquele momento ela tivesse tido um diálogo com o seu esposo, ou até mesmo com o seu filho, contasse sobre a promessa de Deus, e então esperasse o agir de Deus, mas não, ela não fez. Ela fez tudo errado. E ela acabou trazendo ruínas na sua vida e na vida de toda a sua família. Quantos problemas, irmão, Rebeca causou por usar o sentimento. Foi ansiosa, foi precipitada. Ela não esperou. Deus prometeu, Deus iria cumprir. Glória a Deus. Daí não, irmãos, nós podemos ver a importância do diálogo na família. Precisamos ter diálogo na nossa família, na nossa casa, com nossos filhos, com nosso esposo. A importância do diálogo. Rebeca era para edificar sua casa. Mas devido a seu erro, houve consequências. Trouxe contenda para dentro da casa. Trouxe desunião, desconfiança dentro do lar. Separação da família. Glória a Deus. Trouxe ódio. Uma mãe desconsolada. Um filho amado e que vai embora. E que ela nunca mais viu. Que tristeza. Tudo por causa de um sentimento. Tudo por causa de um amor que ela teve mais, de uma preferência. Irmãos, isso gera também, lá na frente, Jacó também teve uma preferência. Ele preferiu José. Também houve consequência. Precisamos ter cuidado. Deus, Ele não faz acepção. Nossos filhos, todos nossos filhos, são herança do Senhor. Glória a Deus. Então ela nunca mais viu Jacó. Ele teve que fugir. Foi para a casa do seu irmão, Labão. Aleluia. Irmãos, como nós temos agido dentro da nossa casa? Será que temos agido como Rebeca? Eu creio que a pessoa, mesmo sendo de Deus, se precipita, não sabendo esperar o momento certo, nem o tempo de Deus se cumprir na sua vida. E acabam
tentando dar jeitinho com suas próprias mãos, como fez Rebeca, e traz problemas. Muitas mulheres de Deus erram, às vezes até se afastam do Senhor por causa das consequências que seus erros trazem. Glória a Deus. Guarda isso no seu coração, guarda essa palavra no seu coração, guarda essa frase no seu coração. Todas as coisas têm seu valor quando são feitas na hora certa. Então, nós concluindo o nosso estudo sobre esta mulher que nos ensinou com as suas virtudes e também nos ensinou com o seu erro. Aleluia. Devemos aprender, não só com as virtudes, devemos aprender também com os erros. Rebeca, a mulher que tão cuidadosamente havia sido escolhida para esposa de Isaac, uma mulher escolhida por Deus, não tinha cumprido a sua promessa que dela se esperava. Seu princípio foi bom, mas o fim trouxe desapontamento, porque não esperou em Deus. Tomou a sua sorte nas suas próprias mãos e não permitiu que Deus lutasse por ela. Se nós cremos, não precisamos nos precipitar. Que Deus abençoe a cada irmã, aleluia, que esta palavra sirva como incentivo, como bênção nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero convidar os irmãos no próximo mês, mês de março, o estudo será sobre Raquel. Raquel foi a mulher que se tornou esposa, uma das esposas de Jacó, o filho que Rebeca provavelmente não viu mais. Que Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.